Muito bem, chegamos ao último vídeo desta série. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ficar por dentro de tudo que a gente já falou. Hoje a gente encerra falando do último propósito, o propósito de vida número 5, que diz que nós fomos feitos para uma missão. E que missão é essa? Vamos acompanhar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que depois da vinda de Jesus, o mundo mudou. Então, por isso que nós vivemos hoje, no ano de 2018, depois de Cristo. E Jesus recebeu uma missão e depois ele passa essa missão para os seus discípulos e para todos nós, porque todo aquele que aceita Jesus, de fato, recebe a missão dele. Lá em João capítulo 17, versículo 18, Jesus, enquanto ora pelos seus discípulos, diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós temos este dever. E é interessante essa frase que diz que o seu ministério é o seu serviço junto aos que creem. E a sua missão é o seu serviço junto aos que não creem. Isso faz parte do nosso relacionamento diário. Nós vamos nos relacionar com pessoas que já são cristãos e outras pessoas que não são cristãos. E aí está a diferença quando nós estamos servindo e quando nós estamos em uma missão. Precisamos estar atentos a isso. E o que é interessante é que essa frase de William James, o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Essa missão que a gente recebe de Jesus, ela não simplesmente vale para aqui e para agora, mas ela tem um resultado eterno. E muitas vezes, quando nós pensamos em missão, temos logo na cabeça como aquele missionário que vai para terras distantes, mas muitas vezes a missão não significa desistir do seu trabalho, desistir do que você faz hoje, mas compartilhar, entregar para as pessoas aquilo que você tem, independente do lugar que você está. Partilhando a sua mensagem de vida. Porque cada um de nós temos uma história. Cada um de nós tem uma experiência diferente com Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 8, Paulo diz que porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos mais necessidade alguma de falar. Os tessalonicenses, eles foram cristãos tão verdadeiros que a fé deles se espalhou pela região, e essa deve ser a nossa conduta, através do nosso testemunho. E quando você compartilhar o seu testemunho, você deve focar nesses 4 pontos. Primeiramente, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Mesmo você nascendo em um lar cristão, você com certeza precisa de um momento, de uma experiência única com Deus, de um momento de fato de tomar aquela decisão de segui-lo pelo resto da sua vida. Em segundo lugar, você pode dizer como que você percebeu que precisava de Jesus. Em qual momento da sua vida você viu que não fazia sentido ficar distante de Deus. Depois, como você se comprometeu, né? Como comprometi minha vida com Jesus. E, por último lugar, a diferença que Jesus faz na minha vida. Esse aqui está um simples roteiro que você pode adaptar para a sua realidade. Como que você vai compartilhar a sua vida, aquilo que você aprendeu, as suas experiências com outras pessoas. E nós temos esse dever de tornarmos cristãos com excelência. E essa pergunta nos faz refletir que tipo de cristão nós temos sido. Numa sociedade que cada vez mais se corrompe, essa pergunta nos faz refletir sobre os nossos comportamentos, os nossos planos, os nossos desejos, quais têm sido as nossas decisões em relação às outras pessoas e a Deus. E aí o livro nos dá uma dica em relação ao como se comportar como cristão de excelência. Em primeiro lugar,
trocar o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. Então, parar de pensar apenas em nós e pensar no nosso próximo, pensar nas outras pessoas, colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Este é um comportamento de quem é um cristão com excelência. Depois nós precisamos deixar de raciocinar, deixar de pensar de forma restrita e pensar de forma global. Muitas vezes estamos pensando simplesmente na nossa caixa, na nossa bolha, e não temos uma visão ampla daquilo que Deus está fazendo no mundo, do projeto de Deus, daquilo que Ele está fazendo em todo o seu plano mundial, né? Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós estamos tão focados na nossa realidade, olhando simplesmente a um palmo de distância e não percebemos os detalhes que estão à nossa volta, qual é o nosso objetivo maior, né? Não simplesmente uma faculdade ou um trabalho, mas aquilo que está além de todas essas coisas terrenas. E por último, pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir o seu compromisso. Todo mundo vai ter a sua dificuldade. E se nós tivermos o foco na dificuldade, nós não conseguiremos avançar. E Deus tem um compromisso único com cada um de nós. Ele nos deu características diferentes. Então Ele quer de nós uma coisa diferente. Fique mais preocupado em cumprir a sua missão do que em arranjar desculpas e procurar motivos para não realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí nós buscaremos sempre o equilíbrio, né? Vamos analisar esses 5 tópicos que chegam para resumir tudo isso que a gente já falou, esses 5 propósitos que a gente trabalhou durante essa série. Ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para o prazer de Deus, logo, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Então eu tenho que desenvolver em mim esse relacionamento com Deus mais próximo para agradá-lo através das minhas decisões e todo o meu ser adorá-lo. Este é o propósito número 1. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do seu ministério, por meio do seu serviço. Aqui está falando justamente daquilo que a gente trabalhou no propósito de você foi criado para servir. No número 3, vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. E aí não importa o local, não importa a situação, você tem sempre que procurar uma ponte que leve aquela pessoa até Jesus. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a continuação do versículo. Então você foi formado para fazer parte da família de Deus. Nós falamos que o batismo é uma simbologia de que agora sim, publicamente, eu escolho Deus, eu faço parte da família de Deus. Então, o seu propósito é se identificar com sua igreja por meio da comunhão, porque distante da igreja nós não conseguiremos executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Número 5, ensine-os todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Durante toda a nossa vida aqui na Terra, nossa vida é de aprendizado. Nós nunca poderemos parar de aprender. E esse conhecimento de Deus deve ser diário, uma busca constante. E este é o nosso principal objetivo, viver com propósito. E muitas vezes nós temos planos, mas muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aqui um versículo já para fechar, pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Lá em Atos capítulo 13, versículo 36. E essa é o nosso objetivo maior, servir aos propósitos de Deus em nossa geração. A nossa geração hoje é completamente diferente da de Davi, mas nós temos esse mesmo desafio de servir aos propósitos de Deus com aquilo que Ele nos deu, com a realidade que nós temos hoje. E viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. Para isso agora, você precisa refletir sobre essas 5 grandes questões e procurar formular a sua missão de vida.
né? Qual será o centro da minha vida? Qual será o caráter da minha vida? Qual será a contribuição de minha vida? Interessante que essa questão número 3, você pode se imaginar com 80 anos e você talvez olhando para netos, filhos, e o que essas pessoas diriam de você? Ou talvez uma outra pergunta também que resume isso, o que as pessoas diriam no seu velório, né? O que as pessoas diriam de você? Essa pergunta faz refletir sobre a contribuição nossa na vida de outras pessoas. A número 4, qual será a mensagem de minha vida? E a 5, qual será a comunidade de minha vida? Ou seja, quais são as pessoas com que eu vou me relacionar? Então a gente fecha essa série, falamos do propósito número 1, que nós fomos criados para agradar a Deus, adorar a Deus é o propósito de vida. O número 2, que nós somos criados para fazer parte da família de Deus. E fundamental ter essa comunhão, viver em família, junto em uma igreja local. Propósito de vida número 3, criado para se tornar semelhante a Jesus. Tem uma versão muito interessante que fala ter a mesma mente de Cristo. Então, pensar da forma que Jesus pensaria, ou que Jesus pensou e pensa. O propósito de vida número 4 é criado para servir a Deus, ou seja, Deus nos capacitou, nos deu certos dons, habilidades, experiências, e nós devemos utilizar tudo aquilo que nós temos para servir a Deus. E nós servimos a Deus servindo outras pessoas. E por último, que nós falamos agora, o propósito de vida número 5. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e vamos em frente.